Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Olha Cast. Hoje aqui recebendo empresários e empreendedores para falarmos sobre negócios. Eu estou aqui então com a Fernanda Ponciano, Rafael Mariano e o Olegário Neto. São pessoas especiais na minha vida que têm contribuído muito, né, com a experiência deles, os negócios deles. E hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo, cada um na sua área com as suas particularidades. Eu quero então já te pedir, Fernanda, para você se apresentar e dizer mais uma vez muito obrigada pela sua participação conosco. Boa tarde, Wênia. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Ponciano, eu tenho 23 anos. Atualmente eu estou na metade do curso de Ciências Contábeis. Eu já estou na área, já tenho um tempinho, tem cerca de 4 a 5 anos. Eu peguei esse legado justamente porque a minha mãe é contadora, então eu segui a mesma linha que a dela. Comecei pela área fiscal, é a área que eu estou atualmente, e eu decidi começar pelo Simples Nacional, justamente porque é simples. Então, foi uma forma de eu entrar melhor no mundo tributário e também poder ajudar empresários que estão começando os seus próprios negócios agora. E você trabalha desde que idade? Eu tinha 16 anos. E essa área é uma área que você quer seguir carreira ainda? Sim, com certeza. Inclusive, eu penso muito em fazer direito depois, porque agrega muito na minha área, que é o direito tributário. Maravilha, seja bem-vinda mais uma vez. Jovem fotógrafo que tem um posicionamento super interessante, realmente mostrado para os empresários como agirem com a sua imagem. Rafael Mariano, conte um pouquinho mais de você para a gente. Oi, Wênia, tudo bem? É uma satisfação estar aqui, né, nesse podcast. Eu tenho 30 anos, sou pai da Aurora, esposo da Sadna, tenho uma família linda, maravilhosa. E eu trabalho com posicionamento de imagem, né? Sou especialista em retratos corporativos, posicionamento de imagem. E a minha função é justamente ajudar os empresários a ter uma imagem de alto valor, né? Transmitir esse posicionamento, né? Que é o objetivo de quem busca se posicionar, ter uma imagem percebida de alto valor. Muito obrigada pela sua participação conosco. E aqui ao meu lado na bancada, o Olegário Neto, que é empresário, tem uma loja aqui, big, a bicha é bonita, viu? Pensa. Quem não visitou, ainda visitar. Conte pra gente também, Olegário, quem é você e qual o ramo que você atua. Pois bem, chamo Neto, né? Olegário, na verdade, né? Mais conhecido como Neto no mercado. Tem uma loja de tinta, chama Precisão Tintas. Uma loja que tem 8 anos de mercado. Eu já estou no ramo, já tem 18 anos. Comecei com 18 anos no mercado. Hoje eu estou tanto nas vendas de tintas automotivas, residenciais, industriais, tanto na área de reforma, manutenção, nessa área. E temos uma infinita linha de produtos nessa área também. Maravilha, Neto. Seja Sou casado, pai de 3 guris lindos. Paixões. Que é minha dedicação para eles. Tá certo, vamos falar muito sobre os negócios de vocês aqui. E para iniciar, eu já vou conversar com o Rafael aqui. Rafael, a gente tem ouvido muito a palavra posicionamento e fotografia. Eu quero te perguntar primeiro a respeito de fotografia corporativa. O que ela é e para que ela serve? Bom, eu já trabalho há mais ou menos 11 anos na fotografia, né? E de 5 anos para cá eu venho percebendo que é um mercado bastante interessante, né? E que vem se destacando bastante. O retrato corporativo, a fotografia corporativa, ela é importante, né, para nós empresários, justamente porque a nossa imagem é uma das primeiras coisas que chega até o nosso cliente, até o nosso público, né? Então é de suma importância que essa imagem ela seja transmitida da forma correta. Né? E essa forma correta é o que você tem feito? Porque às vezes assim, a pessoa quer passar uma coisa que ela não é, ela acredita que aquela seria a pose ideal, a roupa ideal. O seu trabalho vai também nesse sentido de dar esse suporte para essa pessoa? Sim, e é o que muitas pessoas às vezes confundem, né? Posicionamento com um ensaio fotográfico. O posicionamento de imagem, ele não é um ensaio fotográfico. Posicionamento de imagem, antes de nós chegarmos na parte do ensaio, a gente precisa fazer um estudo. A gente precisa entender quem é aquele cliente, quem é o cliente do nosso cliente, justamente para nós termos um posicionamento assertivo, nós termos uma imagem, né, que de fato comunica com aquele público que a pessoa está buscando se comunicar. Rafael, eu imagino que nos dias de hoje isso esteja mais difícil ainda, né? Perceber essa diferença, não? Entre fotografia, só o ensaio corporativo e um posicionamento. Sim, porque às vezes a pessoa vai lá, por exemplo, no Pinterest, e busca algumas ideias. Ah, não, eu quero isso aqui. Mas às vezes não estudou quem que é o público dela para entender que de forma ela precisa se comunicar. Por exemplo, antes de nós mesmo chegarmos na parte do ensaio, essas reuniões é justamente para nós entendermos qual que é a dor, por exemplo, do público. Para justamente ela ser assertiva naquilo que ela vai comunicar.
tanto na parte visual quanto na linguagem, né, falada mesmo. Ô, Fernando, o Rafael falou uma palavra interessante aqui, que é ser assertivo. Às vezes o empresário acha que o melhor caminho para ele é abrir uma empresa no simples. E ele pode até cometer alguns deslizes. Isso acontece bastante? Muito, Enia. É muito mais comum do que você imagina. Muitos empresários chegam pra gente e falam: eu quero abrir uma empresa e eu quero que enquadre ela no Simples Nacional. Não fez nenhum planejamento tributário antes, não conversou, só falou: eu quero abrir no Simples Nacional. E isso não é correto. Por quê? Porque você primeiro precisa entender qual que é o seu negócio, você precisa entender o que você está vendendo, você precisa entender o seu faturamento. Então você vai chegar, vai abrir uma empresa e vai enquadrar no Simples Nacional. Você vai pagar uma carga tributária talvez muito maior do que você pagaria num regime comum. E aí vocês vêm com essa orientação. Sim, nosso escritório é especialista em tributação. Quem quiser fazer um planejamento tributário pode falar com a gente. É sempre muito importante fazer isso, sempre muito importante conhecer o seu negócio, é a principal forma do seu negócio alavancar mais. Maravilha. E aí, falando em alavancar negócios, né, Neto, é o que você tem vivido nos últimos anos. Você tinha uma pequena loja, foi aumentando. Qual é a sua realidade hoje? Qual é o seu mercado? Olha, nós viemos para um mercado onde eu era realmente especialista na área, que é na área de linha automotiva, né? Eu desenvolvia cores automotivas para pintura de veículos, máquinas agrícolas. E nisso aí, a gente foi crescendo, ganhando credibilidade no mercado, né? Nós fomos agregando outras marcas, outras linhas a mais, linhas de industrial, de proteção, de revestimento industrial, que aumenta a vida útil tanto de indústrias, maquinários e tudo mais. E com isso, nós fomos só aumentando nossos mix, entregando ao mercado assim, uma qualidade melhor de serviço, de produto. E com isso, nossas vendas foram alavancando. Com esse alavancamento, consequentemente, nós precisamos de uma estrutura maior, que nos permitiu comprar uma área maior, fazer uma sede própria para a gente, onde nós tivemos, com essa sede própria, estamos tendo hoje, né, graças a Deus, um número de clientes bem maior. Sim, nós estamos alcançando esses clientes, né? E estamos agregando mais linhas ainda para o nosso portfólio. Vocês tornaram, desde sempre, desde a sua expertise na manipulação de tintas, referência em produção de tintas automotivas da região sudoeste, é isso? Isso, nós temos não só Rio Verde, né? Rio Verde, Jataí, Mineiros, todas as cidades ao redor de Rio Verde nós conseguimos atender. Até Goiânia, que é a capital, que tem clientes que trazem, tipo assim, alguma cor que eles não deram conta de formular lá, por questão assim, de algum carro específico, cor que é lançamento, que a fábrica não disponibilizou essa fórmula para ser feita essa tinta, trazem para a gente. Nós temos profissionais capacitados, ferramentas próprias para isso, para desenvolver essa cor aqui em Rio Verde. E essa fama que vocês construíram se deve ao quê? Ao feeling, é olho? O que é que deixa vocês assim tão assertivos na composição? Nós sempre, tipo assim, desde quando eu vim no mercado, eu sempre tentei entregar o melhor. Não, tipo assim, melhor para o cliente, lógico, mas o melhor para mim também. Quando eu achava que realmente o produto estava bom, eu entregava para o cliente. Exigente. Às vezes tinha caso do próprio cliente falando, não, tá bom. Eu falei, não tá bom ainda não. Dá para melhorar um pouco mais. E com isso, graças a Deus, fomos ganhando nome no mercado. Questão de qualidade, de entrega de serviço, entrega de cor correta, né? Que isso, querendo ou não, conta muito, né? Na pintura de um carro novo, por exemplo. E graças a Deus tá correndo tudo bem. Quem não conhece a Precisão Tintas tem que conhecer lá, né? O parque deles lá tá enorme. Ô, Fernanda, como que uma boa contadora, um bom escritório de contabilidade, ele pode ajudar, de fato, ao empresário a realmente pagar menos imposto? E ainda falando sobre isso, dá para crescer nesse sentido? Dá para crescer muito, sim, Wênia. Bastante, inclusive. A gente tem uma carga tributária que ela é extremamente alta, né, no nosso país. É, inclusive, uma das maiores que a gente já viu. O que acontece? Vou voltar mais uma vez na questão de planejamento tributário. Um bom contador, ele sempre vai saber analisar e entender a sua empresa de uma melhor forma de passar aquilo para você. Então, ele vai saber aplicar as bases legais, ele vai saber se vai ter algum benefício, se vai ter alguma redução. Vou voltar novamente no Simples Nacional para explicar que vamos pegar um comércio de uma bebida gelada, por exemplo. Às vezes
muito cliente, inclusive, que eu já vi, ele vai tirar uma nota e ele tá pagando imposto duplicado. Justamente porque ele não entende o que ele tá vendendo, nunca procurou a contabilidade para saber, então vai muito da gente analisar e alertar o cliente. Olha, PIS e COFINS, você tá pagando duplicado. Essa mercadoria, ela é isenta. Essa mercadoria, você já pagou. Então, é de extrema importância não só o cliente prestar atenção nas suas mercadorias, como o escritório de contabilidade também prestar atenção no seu cliente. E às vezes existem situações em que vocês conseguem recuperar crédito para esse cliente? Consegue, a gente já conseguiu sim bastante. Não são todos os casos. Porque, por exemplo, o Simples Nacional, ele é um regime tributário que não aproveita crédito. Mas, e um cliente pagou, por exemplo, uma guia a mais. Ou a gente está vendo que aquele regime não está mais sendo beneficiado por ele. A gente vai aproveitar as mercadorias que ele tem para enquadrar ele em outro regime e aproveitar os créditos e mercadorias que ele já tem, que vai resultar numa carga tributária muito mais baixa. Maravilha. Ô, Rafael, a gente estava conversando no off aqui, falando um pouquinho sobre posicionamento, sobre imagem, na verdade. Às vezes a gente vai lá, o empresário, ele investe bastante na imagem dele, faz uma boa fotografia, tem um bom portfólio, mas ele tem um time que trabalha junto com ele. Porém, esse time não tem a mesma qualidade. Como que você orienta esse profissional nesse sentido? Bom, eu tive uma experiência de uma empresa muito grande aqui de Rio Verde que nos procurou para fazer a fotografia de todo o time comercial deles. Justamente porque hoje nós vivemos um mundo muito digitalizado, né? Onde as pessoas elas se comunicam basicamente na rede social através do WhatsApp, por exemplo. E é uma empresa que é bem conservadora, às vezes os seus clientes são muito conservadores. E imagina um gerente, né, de uma empresa com uma fotografia lá, uma selfie, às vezes na balada, e atendendo um produtor rural que às vezes é muito conservador. Então, automaticamente não gera conexão. Então, essa empresa ela entendeu que ela precisava trazer essa inovação, né? Trazer essa imagem profissional para os seus colaboradores também, não somente para o time da diretoria, mas para todo o time comercial, justamente porque eles entenderam que precisa ter essa imagem profissional, né, que leva a sério o seu cliente, né? Isso é até uma forma de respeito com o cliente, né, que está sendo atendido por essa pessoa, por esse gerente, por esse vendedor que seja. Nós estávamos há poucos dias numa masterclass, né? Até estava conosco lá, e eu comentei justamente a respeito disso. Às vezes você investe tanto no digital para chegar aquele lead para você, e você até consegue captar ele, mas se o seu time que está lá te acompanhando, ele também não seguir a mesma linguagem, a mesma fala, o mesmo direcionamento, ele vai fazer aquele lead se perder no meio do caminho. Ele destoa da comunicação, né? E, às vezes o gerente, por exemplo, de uma agência bancária é um excelente gerente, é o melhor, só que ele precisa comunicar isso também. Né? Exatamente. Através da imagem. Da imagem dele. Exatamente. E, Neto, pensando em você lá, que tem um time maior, tem vários... Hoje vocês estão com quantos colaboradores lá? Somos 23 hoje. 23. Nesse mundo onde a gente sabe que a rotatividade ela é um pouco grande, às vezes a gente encontra profissionais sem capacitação, como vocês lá têm feito para qualificar e para reter esse colaborador de vocês? Olha, essa parte aí... Infelizmente, o mercado hoje não está fornecendo... Assim, não tem grande mão de obra no mercado hoje. Uhum. Então, a gente sempre tenta trazer alguns benefícios para o próprio funcionário, até para um pouco de GT, e para qualificar ele lá dentro. Tipo assim, tentando colocar na cabeça dele que o mercado hoje só vai ficar no mercado hoje também quem tiver profissionalizado, quem tiver expertise no mercado, quem estudar mesmo realmente no mercado. Então, a gente sempre tenta trazer técnicos da fábrica para explicar para eles como usar o produto certinho, corretamente. Para ele poder passar para o cliente essa informação e passar a segurança para o cliente também. Então, assim, capacitando ele, a parte técnica dele certinho, consequentemente, ele vai conseguir vender mais. Se ele vender mais, ele ganha mais também. Apesar de vocês terem relativamente pouco tempo de atuação, pouco aspas, né, Neto? Mas você tem colaborador que está com você há mais tempo e esse colaborador, ele mudou de função ao longo do tempo, cresceu junto com você? Sim, sim. Eu tinha lá que, no início, fazem 8 anos, ela estava no caixa comigo, passou para o financeiro, hoje ela faz parte de RH da loja. Todo RH da loja ela comanda. Então vale a pena permanecer e se capacitar, Sim. crescer. Com certeza.
Ô, Rafael, a gente está falando aí sobre imagem e posicionamento. Nós temos visto que existem alguns fotógrafos que às vezes são bem bons, mas alguns quase que repetem poses, repetem estilos demais. Eu sei que cada um tem a sua assinatura. Às vezes você vai conseguir identificar rapidamente uma foto que é de um outro fotógrafo. Mas como ser diferente no mundo em que às vezes está todo mundo tão igual? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Querendo ou não, a gente acaba, né, repetindo as fotografias. Não dá para reinventar, né, aquilo que já dá certo, né? Mas assim, é ter justamente a sua assinatura, ter o seu diferencial. Porque hoje, o que você vê na internet, às vezes até a inteligência artificial consegue fazer. Mas o que é o diferencial? É justamente a experiência que você gera para o seu cliente. E você falou num ponto super interessante, você abordou aí, que é a inteligência artificial. Como vocês têm usado ela a favor? Bom, eu ainda estou... Ou não. Eu ainda estou timidamente agregando a inteligência artificial no meu negócio, né? Muitas pessoas, às vezes, têm medo da inteligência artificial substituir, né? Inclusive pessoas, né? Fotógrafos, né? Porque se você dá um comando lá, já tem um ensaio pronto, né? Mas é justamente onde a gente tem que bater a tecla. É na experiência que você gera, né? É naquele posicionamento assertivo que, às vezes, a inteligência artificial não vai te dar. E outra, quem tem a percepção de valor sobre o que é uma fotografia bem feita, o que é um posicionamento bem feito, não vai dar abertura para ter um ensaio fotográfico feito pela inteligência artificial, né? Então, e sem contar que ali traços seus, na verdade não é você de fato, né? Então, em todos os negócios, é a experiência que vai mandar da agora para frente, né? Eu creio que a experiência que nós geramos através do nosso atendimento, através daquilo que nós entregamos, né? A transformação. Igual o Neto estava falando aí, ele tem que expor essa transformação, esse problema que ele resolve através do trabalho dele, né? Então, comunicar isso e ser assertivo. Você falando aí, eu tava lembrando de um trabalho que eu fiz há pouco tempo, que as pessoas também me perguntam muito, porque eu sou roteirista, sobre o uso da inteligência para produzir roteiros. Mas os maiores negócios, os maiores trabalhos feitos, assim, ainda tem muito, na verdade, tem 100% da intervenção humana. É claro que eu já utilizo a própria inteligência a meu favor. Então, a gente fez há pouco tempo um documentário da Comigo. Eu entrevistei 12 pessoas, cada uma cerca de 1 hora. Então, eu tinha que decupar todo aquele material, transcrever todo aquele material para poder criar aquela coxa de retalho, que é um filme de 10 minutos. Imagina, 12 horas, 10 minutos. É claro que no passado eu transcrevia manualmente, ia no computador, ia ouvindo tudo ali e recortando. Agora, eu falei para a inteligência, eu transcrevi, eu fiz questão de ouvir tudo, transcrevi e fui selecionando os trechos que eu queria. Agora, eu falei, agrupa e me dá esse trecho. Agrupa e me dá esse trecho. E aí eu fui construindo aquela coxa de retalho muito grande. Vou fazer agora um documentário sobre a Boa Safra. É um vídeo deles mostrando a grandiosidade da empresa. Não tem. A empresa que sabe o valor de um humano, você ouvir, fazer um bom briefing ali e entregar aquilo, a gente vai continuar tendo mercado. O quadro da Mona Lisa, por exemplo, o que dá valor a ele não é a imagem em si, mas a assinatura que ele tem, né? Então, essa assinatura ela é feita justamente, né, pelo homem, né? Justamente por nós, aquele toque que nós precisamos ter, né? Então, cópias existem muitas, né? Então, se todo mundo utilizar, todo mundo vai ser a cópia da cópia da cópia de todo mundo. Então, essa experiência, essa assinatura única que nós temos, né? Nós, pessoas, é que é o diferencial. Rafael, tudo poético. Não é toda poesia, Fernanda, mas a gente sabe que o Simples tem passado, vive, na verdade, né? Alguns tributos passando por alguma mudança, assim. O que os donos de negócios devem ficar atentos nos próximos anos aí para continuar crescendo? Realmente, o Simples Nacional, ele passa por muita atualização. A principal atualização do Simples, elas são chamadas de obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? Elas são obrigações que a contabilidade tem que passar da sua empresa para o governo. Aí, como a gente vai passar essas obrigações para o governo se o empresário não está passando nada para o contador? Então, o empresário e o contador, eles têm que andar juntos. Você não passa seu faturamento, você não passa como anda o seu fluxo de caixa, você não passa
o seu gerenciamento de cartão de crédito ou o que você passa na sua maquininha. Como que a gente vai dar continuidade nesse segmento de obrigação acessória? Aí, o que pode acontecer muito é da gente transmitir algo errado por falta de comunicação com o cliente ou vice-versa e acabar gerando multa, acabar gerando desentendimento com a Receita Federal. Então, é extremamente muito importante cliente e contabilidade estarem sempre juntos. Estarem sempre juntos. E falando em estar juntos, eu quero já caminhar para o fim do nosso podcast aqui, já agradecendo a presença de vocês. Mas antes, deixando uma resposta para todos, assim, qual tem sido o principal desafio nos últimos anos quando se pensa em empreender? Vamos começar com você, Neto. E como vencer esses desafios? Empreender, na verdade, tipo assim, sair do seu conforto, né? Querendo ou não, nós que estamos num formato de empresa, né? Empreender, você querer crescer um pouco mais. E para isso você precisa de muita dedicação, com certeza. Sem isso aí não vai, sem o suor, né? E, querendo ou não, a gente quebra muita cara nesse mercado hoje, com todo mundo, tanto com essas altas taxas de impostos que a gente paga, tanto com funcionários, que querendo ou não, a mão de obra hoje está bem escassa no mercado. Mas se você desistir disso, você tem que passar por tudo isso. Se você desistir disso, acabou, né? Sua empresa. Acabou o seu sonho. O sonho acabou. O sonho de você ter uma... Se assim, querendo ou não, você tem uma família por trás disso, que depende de você. No caso, assim, principalmente, minha esposa vive de dedicação dos meus filhos, né? Então, eu dependo de levar lá para casa tudo que eles precisam. Então, empreender hoje é correr atrás disso. É o famoso matar um leão por dia. Então, não é fácil. Lógico que não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo teria uma empresa aberta hoje. Cada um trabalhando sozinho aí. Mas, no final de tudo, hoje eu falo que tudo que eu já passei até hoje, para mim, foi muito gratificante. Mas que foi fácil, realmente não foi. Você se sente realizado? Sim, muito. Bastante. Quais são os próximos passos da Precisão? Hoje, eu quero mais estabilizar ela certinho, no momento que ela está hoje. Eu quero alinhar todos os pontos que estão pendentes ainda da empresa, né? Querendo ou não... Quando a gente cresce, graças a Deus a gente vem crescendo bastante, mas quando a gente cresce, fica algumas coisas sempre para trás. Não dá para você crescer alinhado. Certo. É difícil você crescer alinhando tudo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente cresceu, agora vamos alinhar. Porque senão lá na frente, se você tiver desestruturado a empresa, pode ser que leve um tombo, né? Vamos falar assim. Então, a ideia hoje é só fazer a estruturação da empresa para que ela possa ir mais longe. Estruturou? Vamos crescer mais. Fazer investimento na empresa, investimento em marketing da empresa, talvez até fazer ela para outra cidade, entendeu? Que, querendo ou não, o nosso Sudoeste Goiano aqui é muito bom, né? Então, compensa fazer investimento no Sudoeste Goiano. Rio Verde, então, nem se fala. Quem sabe vem mais uma filial. Vem uma filial aí da Precisão. E você, Fernanda? O Neto falou uma coisa muito interessante, que é sobre estrutura. Que eu acho que muitos empresários é aí que eles param. Porque eles não sabem, geralmente, onde começar, ou tem medo, né, de começar. Vou pegar um caso aqui que foi o da minha mãe. Minha mãe largou tudo e seguiu com a contabilidade. Já tem 7 anos, inclusive. E eu acho isso muito interessante porque ela criou uma estrutura. Ela pegou e foi. Então, eu acho que o ponto mais difícil para o empresário é realmente começar. Dar continuidade também. E você vai continuar com a sua mãe ali firme? Vou formar, tirar meu CRC, fazer outra faculdade. Fernanda é jovem, empresária, empreendedora, tá ali já desde sempre com a mãe dela. Muito, parabéns mesmo pela sua história, viu? Muito obrigada. E você, Rafael? Qual o desafio do empresário na sua área e quais são os próximos passos do Rafael Mariano? Bom, eu vejo que a carga tributária ela é um desafio, né, para nós que empreendemos, né? Mas eu penso e levo isso como maior desafio, que é ser percebido como de alto valor, né? Uma pessoa de alto valor, um serviço de alto valor. Essa é talvez o maior desafio que o empreendedor ele tem. Você ser percebido como o melhor no mercado. E principalmente na nossa área, que é serviços, né? Exatamente. Então, é justamente essa área que eu estou batendo a tecla do posicionamento, justamente porque o posicionamento, ele faz você ser percebido como o melhor. Porque não basta você ser o melhor, você precisa ser percebido como
o melhor, né, na sua área, no seu negócio, até porque como a gente estava falando sobre inteligência artificial, tem muitos negócios iguais, vamos dizer assim. Mas o maior desafio, na minha percepção, é justamente ter essa percepção de alto valor, você transmitir essa percepção de alto valor. E eu tenho essa percepção de alto valor com vocês aqui, tanto é que foram convidados para dividir esse momento comigo, trazer as informações aí, as impressões de vocês a respeito do mundo dos negócios. Mais uma vez, muito obrigada, Neto. Obrigada, Rafael. Obrigada, Fernanda. E obrigada a você também que está nos acompanhando aí no YouTube. Você já sabe, né? Curta, comenta, compartilhe, encaminhe aí os trechos desse podcast para outros empresários dessa área ou áreas afins que queiram ter informações sobre o que eles trouxeram aqui. E eu te espero, é claro, sempre num próximo episódio.